Olá, eu sou a Leca Rocha, atriz, e interpreto o seu caso virtual de relacionamento bizarro, Aki. O Akif participava do mesmo grupo que eu, chamado Amor e Amizade. Toda semana ele postava. Não nada da sua profissão, mas sempre uma foto ao lado do Atatürk. Atatürk foi um dos presidentes mais modernos da Turquia, então ele colocava a foto do Atatürk e imitava a pose do Atatürk do lado. Então sempre era com um ar assim, de queridão por todos. Então sempre tinha aquele ar de poder. Naquelas fotos ele parecia um homenzarrão. Mal saberiam aquelas mulheres que estavam vendo todo aquele poder naqueles posts, que no vídeo ele parecia um micróbio de tão pequenininho que era. Eu tinha a impressão de que quando a gente se encontrasse, ele ia bater no joelho do meu pé. Parecia o Dunga da Branca de Neve, mas com a cara do Zangado. Era uma mistura dos 7 anões. De vez em quando ele abria a live, mas todas as mulheres do grupo só falavam português e ele respondia tudo em turco. Na verdade, ele só ficava cumprimentando. Sempre naquela pose, sabe aquela pose que parece que tu tá enterrado? E merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim. O máximo que ele fazia era puxar um cigarro e ficar no fumo. Essa saída dessa fumaça era o charme da pessoa. Tudo isso ele fazia da cabeça para cima para ninguém perceber que ele era meio centímetro de pessoa. Quando sim ou não, ele ficava falando obrigado de nada para todos os comentários que estava subindo sem entender o que estava escrito lá, porque era tudo em português. Então era um teşekkür ederiz, rica ederiz, teşekkür ederiz, rica ederiz, sansesiniz, e todos os is, porque sempre o is no final é quando você é sempre culto e educado e tá falando de uma forma formal com aquelas pessoas que estão ali com você. Eis que em todas essas conversas, a Akif resolveu fazer um post convocando as mulheres mais especiais daquele grupo para tentar um relacionamento com ele. O post era de uma foto com 2 alianças cravejadíssimas de diamante. E no enunciado estava assim: eu vou achar a dona desse anel aqui. Não quero as novas, mas sim as maduras, mais experientes. As mais novas só querem beleza, traem e não acreditam no amor. Eu jamais serei enganado novamente. O grande amor irá comentar nesse post. Fui ler e tinha um monte de novinha lá comentando no post. E ele sempre hayır, 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 que é não em turco. Falando não para todas na cara, chutando uma atrás da outra. Eu não sabia se 36/37 anos era o número do Akif, mas eu resolvi arriscar. Eu coloquei um coração e uma flor, porque todas as outras estavam colocando só coração. Então eu achei que aquilo ia dar uma diferenciada. Talvez uma mulher mais de atitude. E funcionou, porque o Akif já mandou mensagem rapidamente para mim no meu direct se apresentando. Na verdade, ele não era turco, ele era árabe, ele vinha da Síria. Logo pra frente eu conto a história de sofrimento e superação dele pra vocês. Mas o mais importante é que ele já veio se apresentando com todas as qualidades dele, praticamente me envolvendo e me sufocando de uma forma que não tinha nem como eu não me interessar. Primeiro porque ele se disse produtor de avelãs, pistaches, olivas e muito mais lá dentro da Turquia. Ele comandava, dominava mesmo esse ramo. Só que eu achei que poderia ser mentira e comecei a perguntar mais da profissão e ele percebeu que talvez eu achasse que ele estava mentindo, então ele rapidamente me mandou o link do currículo dele. Gente, tinha foto, todos os cargos e empresas que ele tinha passado e como agora ele realmente era um empresário renomado. O link era do LinkedIn. Sendo do LinkedIn, não tinha como ser mentira, tinha que ser verdade. Só que ele me disse que tinha 31 e lá no LinkedIn ele tava com 29. Então, se era real, não tinha como ser mentira. A sua vida era paupérrima lá na Síria. E ele atravessou a fronteira junto com o pai dele. Ele abandonou o pai dele na fronteira. E isso ele lembra com muita dor e com muita tristeza. Começou a me escrever textões e textões até chegar no ponto de me contar que o pai dele tinha perdido os dedos lá na Síria. E quando ele atravessou a fronteira, ele acabou perdendo as pernas. Já se arrastando, olhou para o filho e disse: corre, vá, essa é a sua oportunidade. E o início dele foi como todo imigrante sírio, em trabalhos pequenos, mas já
com essas plantações. Ele já catava avelãs, catava olivas e outras coisas por muito pouco de lira turca, até ele entender como que tudo acontecia e ir guardando as suas liras e resolver montar o próprio negócio dele de plantação. Me mandou várias fotos e parecia, sabe, cafezal, canavial, igual, aqueles mato pra cima, né? A primeira vez que ele me sorriu, eu fiquei com medo, porque apareceu uma faixa preta e como eu vi muito rápido, eu achei que ele não tinha os dentes. E o sorriso era algo muito importante pra mim. Mas quando ele sorriu de gargalhar mesmo, eu percebi que tinha. Só era metade de cada dente, porque era como se tivesse pegado uma régua e cortado os dentes. Então ele tinha metade de cada dente branco, porque, de acordo com ele, de tanto ele morder caule, de tanto ele abrir coisas com os dentes, ele acabou quebrando metade de cada um deles. Eu já vi aquilo como bruxismo, mas eu não quis comentar sobre. Mas eu não sei explicar, o aspecto dos dentes dele dava uma ideia de homem selvagem que eu não sei porque eu estava assimilando, que me atraía. Até porque quando a gente falava besteira no vídeo, ele dizia que ia me morder e fazia um... Não sei, me atraía. Eu não sei explicar também como que era só metade dos dentes quebrados. Eu mostrei pra uma amiga a foto dele sorrindo e depois não mostrei pra mais nenhuma, porque a maldade que existe dentro do ser humano e a inveja é uma coisa surreal. Essa minha amiga foi direto e reto falando que ele só tinha os cacos na boca. Eu fiquei muito mal com o que ela fez, até parei de falar com ela depois disso. O Akif tinha um sonho que eu descobri conversando com ele, que era se formar em desenho. Ele gostava muito de desenhar. Tanto que o primeiro dia que eu falei com ele, ele me viu um pouquinho só no vídeo e no outro dia ele já me mandou um desenho do meu rosto. Eu fiquei admirada. Óbvio que só eram traços mal feitos, mas ele me desenhou, sabe? Querendo ou não, ali tinha alguma essência que parecia comigo. Quando eu falei que eu tinha gostado, ele perguntou se ele poderia me desenhar mais. E isso acabou virando uma parte íntima nossa, porque assim, cada vez que ele ia me desenhar, ele queria que eu ficasse parada no vídeo, olhando ele, para ele conseguir pegar a essência e fazer o desenho. E cada vez ele fazia uma parte a mais de mim, ele ia aumentando. Ele queria me desenhar por inteira. Então, todo dia eu abaixava um pouquinho mais a câmera para que ele pudesse desenhar mais um pouco de mim. E nisso, ele foi pedindo para que eu tirasse algumas peças, para que eu ficasse sempre na mesma posição. Às vezes eu nem respirava, era só o meu olhar penetrante com o olhar dele e a gente trocava meio que um fogo, um calor entre a tela, mesmo eu parada olhando para ele e ele me desenhando. Eu fiquei com muita vergonha quando ele pediu para eu tirar a parte de cima, que ele gostaria de me desenhar mais interiormente, se é assim que eu posso dizer. Eu duvidei, não quis, mas acho que depois de uns 5 dias fazendo isso, eu levantei só um lado da minha blusa, mostrei só uma teta. Pra mim, na minha cabeça, isso era um jeito de ser mais pura, não mostrar tudo ao mesmo tempo. Não mostrar tudo ao mesmo tempo, dar um certo tipo de mistério. Então, só depois que eu levantei a blusa inteira pra mostrar as 2 tetas. Não achem que eu mostrei a passarinha, tá? Não mostrei, não. Eu colocava a mão na frente, toda pudica, e nem respirava pra que ele não visse nada, porque eu sempre deixava claro pra ele que a passarinha é só depois do casamento. Então, ele que desenhasse lá o triângulo das minhas mãos. Uma coisa me irritava, que às vezes ele desenhando, ele pegava uns matos, uns caules e ficava igual o ratinho. Isso me irritava, até porque o dente dele ia ficar pior, e ele não gostava dessa coisa de ir no dentista, do médico, nada. Na parte da poupança, quando foi pra desenhar, né, as minhas curvas da poupança, eu fui bem delicada, coloquei um lençol só pra aparecer os traços, pra ele não ver nada também. E mesmo assim ele ficava, oh, tchukuzel, mashallah. E eu assim, né. Ah, e ele aprendeu a falar uma palavra em português. Ele sempre falava vida. Oh, vida. Çok güzel, vida. Pra quem não sabe, çok güzel é, tipo, muito bonito. Ele sempre falava coisas enquanto ele tava me desenhando.
Eu lembro que quando eu mostrei as tetas pra ele, ele falou, nossa, ele virou e falou uma coisa do tipo que elas apontavam para o céu e que ele adoraria mergulhar nas dobrinhas do meu corpo. Tinha umas declarações, mas assim, eu não via, sei lá, eu queria saber se ele... Porque assim, gente, era uma mulher que ele desejava como esposa dele ali pra ele no vídeo. E eu não via, assim, um fogo maior nele, sabe? E eu tava começando a ficar com dúvida, porque esses caras que gostam de desenhar, artistas, essas coisas, a maioria das vezes gosta mais de homem do que de mulher, né? E como ele não me mostrava nunca uma animação, né, um embrutecimento de alguma parte, ou falava de querer, sei lá, dar uma pegada mais forte em mim, era sempre uns poemas da ponta das tetas ligada pro farol, ou do mergulho dele no meio das minhas partes, mas não... Ou de uns beijos de mergulho nas minhas dobras, mas não tinha uma coisa assim mais homem, mais ogro, né? Então eu cheguei a perguntar uma vez, falei, mas você não, né, não se sente e tal? E aí eu lembro que ele falou, ah, mas eu acho que é falta de respeito, né, eu te mostrar isso, vida. E aí eu fui, porque eu queria saber até onde que o desejo dele ia por mim. E aí até que um dia ele botou a broca na mesa, falou aqui, ó, com o que eu tô pintando? Que eu não quero te mostrar, porque eu achei que era falta de respeito. Mas já que você quer confirmação aí de que pra que lado que a broca corta, toma aí a broca. Aí eu fiquei mais tranquila. Era uma coisa que eu duvidava, porque era tudo tão encantador, tudo tão perfeito, que eu ficava procurando um defeito, sabe, no Akif. Eis que a Akif comprou as passagens para que eu fosse pra Turquia, casar e ficar com ele de vez. Mas, na verdade, não foi ele que comprou, foi a mãe dele que morava na Síria, porque ele disse que da Síria era um valor muito mais econômico do que se comprar na Turquia. Um dia antes, fazendo chamada de vídeo, o Akif estava muito ansioso, tava com uma tosse estranha. No meio da conversa, ele começou a dizer que estava muito quente, depois ficou com uma dor de cabeça, depois eu via que ele ficava piscando, assim, meio que querendo dormir, sendo que não era uma hora que ele tinha que estar com sono. Eu perguntei se estava tudo bem, até porque eu ia chegar lá no aeroporto já no outro dia, mandar mensagem para ele me buscar e tal, e ele falando que estava tudo bem para eu ficar tranquila. Só que até eu chegar no aeroporto, ele já foi mandando mensagem de que ele estava ficando um pouco pior, que ele tinha quase certeza que tudo isso era por causa da ansiedade de me encontrar, porque ele achava que a vida dele já estava perdida com essa questão de amor. E como assim uma mulher do outro lado do mundo tinha aceitado, mesmo com ele pagando, nenhuma mulher aceitava isso, enfim. Eu entrei no avião super preocupada, mandei o meu último tchau pra ele. Quando eu saí do avião, que eu consegui entrar no aeroporto, pegar o Wi-Fi e tal, e mandar a mensagem pra ele pra dizer que eu já tava esperando ele, simplesmente as mensagens não iam. Nessa hora eu pensei, puta, eu não acredito, isso é um golpe, o cara vai me abandonar aqui, o que que vai acontecer? Depois de uns 20 minutos, as mensagens começaram a ir. Só que mesmo assim, ele não respondia. Conforme ele não respondia, eu falei, bom, o que pensar? Eu ligo, tentei ligar, mas aí eu não sabia muito bem que número que tinha que colocar, porque pela internet, quando eu ligava, era a mesma coisa dele não estar respondendo a minha mensagem. Tinha que ser uma ligação de celular para celular mesmo, né? Sem ser aquela ligação do WhatsApp. E aí eu não sabia muito bem os números, comecei a pedir ajuda para pessoas no aeroporto, ninguém sabia muito como me ajudar. Eu acho que passou mais ou menos umas 2 horas e eu fiquei indo e voltando nesse aeroporto sem saber o que fazer. Se eu, assim, eu não tinha condições para alugar um lugar, para sair dali e esperar. E também quanto tempo que eu ia ficar no aeroporto, porque eu não tinha resposta dele, eu não sabia se eu pedia ajuda para alguém. Eu sei que, felizmente, eu vi lá a notificação de mensagem, só que estava escrito na mensagem que não era o Akif, que sim era o pai dele. Que o Akif tinha passado tão mal que estava no hospital, que ele ia que ele ia demorar um tempinho para melhorar, para depois me buscar, porque ele bateu o pé que ele teria que me buscar.
Só que o médico não estava querendo deixar ele sair porque a pressão dele tinha aumentado, a crise de ansiedade dele tinha ido no pico e eles ainda estavam fazendo exames para saber se isso era mesmo ansiedade ou se era alguma coisa do coração, se alguma coisa estava descontrolada e que ele não poderia sair daquele jeito, que ele teria que esperar o resultado dos exames e tudo. E eu falei, bom, eu tô aqui no aeroporto, não tem pra onde eu ir. Já estou feliz de vocês terem me retornado, porque eu achei que eu tava dentro de um golpe, ninguém me respondia e tal. O pai dele pediu 1000 desculpas, mas é que ele nem sabia a senha do celular do Akif, teve que ver com a Akif, só quando ele acordou, qual que era a senha pra avisar, porque ele sabia que eu tava chegando. Aquela confusão toda. E eu fiquei mais ou menos mais umas 3 horas lá no aeroporto, esperando o Akif. Foi quando eu encontrei uma mulher, encontrei uma brasileira. A gente começou a conversar tal. E ela tava indo porque parece que já tinha família lá e não sei o quê. E eu contando pra ela de tudo que tinha acontecido. Eu fiquei super mal porque conforme eu ia contando, eu via que ela tava segurando a risada. Ela tava querendo rir da minha cara. E depois meio que ela respirou e falou pra mim que isso era golpe, que eu devia ir com ela ou então avisar a polícia e não sei o quê. E eu falando que não era golpe. Eu tinha foto, eu tinha a documentação dele, eu tinha tudo. Não tinha como ser golpe, que loucura. Eu fiquei bem desconcertada, assim, com o jeito que ela me tratou, porque primeiro ela achou que eu tava indo pra lá pra fazer algum tipo de programa, alguma coisa assim. Quando eu mostrei que eu tinha realmente um namorado, aí que piorou a situação, porque parecia que ela era a dona da verdade. Pelo menos serviu pra eu passar o tempo e pra esperar o Akif. Depois disso, o Akif me mandou mensagem de novo que tinha descoberto uma infecção, alguma coisa assim, que ele não poderia sair do hospital, que ele tava muito triste, porque ele queria ir lá me pegar e tal, mas que o pai dele teria que fazer isso por ele, porque não teria como. Nossa, eu fiquei assim tão mal. Ele tava preocupada, na verdade, né? Eu queria que o pai dele fosse lá no aeroporto pra me pegar, pra eu ir pro hospital, pra já saber o que tava acontecendo. Porque eu perguntava, o que é? É grave, mas quando que você vai sair? E ele ficava meio assim de falar, falava, não, fica tranquila, é só até amanhã, mas eu preciso que você vá com meu pai. Bom, ele mandou a foto do pai dele, mandou tudo direitinho, e eu acho que depois de 1h30 o pai dele chegou pra me buscar. Me tratou super bem, me colocou no carro, foi super respeitoso, usava o Google Tradutor comigo e assim a gente foi caminhando. Eu achei que o hospital seria perto de Istambul, só que não, na verdade eles moravam no Mar Negro, então teve que pegar ônibus, teve que pegar avião, teve que pegar várias coisas pra chegar ainda no lugar. Não tinha assimilado que essa questão de plantação e tal era só lá pro lado do Mar Negro. Enfim, fui na cara e na coragem com um homem que eu não conhecia, mas que eu sabia que era o pai do meu futuro noivo. E tava tudo certo. Chegando lá, ele me deu o que comer e tal, e eu perguntando sobre o Akif, e ele dizendo que o Akif estava passando por uma situação grave, mas que ele não queria me assustar, porque o objetivo dele, o sonho dele era casar e estava para se realizar, porque eu tinha chegado lá e que ia ficar tudo bem, que o que eu precisasse era só pedir para ele. E, assim, o dia correu desse jeito. Ele me deu comida, mostrou as plantações, mostrou as pessoas que trabalhavam lá. E me deu a entender que era sempre sírios, sempre árabes, sabe? Bem imigrantes e pessoas bem surradas. Tinha umas casonas grandes, mas ele não me deixou nas casonas grandes. Ele me deixou numa casa menor, que era bem mais humilde, que, sei lá, se ele era o pai e o Akif cuidava de tudo aquilo, eu achei que eu ia ficar no melhor cômodo. Eu tentava mandar mensagem no celular da Akif e nessa hora já não ia mais pauzinho, não ia nada, que era o celular que o pai dele tava respondendo. Aí eu não entendi, porque se o pai dele tava com o celular e tava me respondendo, no mínimo esses 2 pauzinhos iriam chegar e o pai dele ia me perguntar e falar por que você tá mandando, se tá comigo. Mas não, simplesmente a mensagem não ia mais. Eu também achei estranho, porque o Akif, ele era bem micro, e o pai dele era bem master. E o Akif era bem pro aloirado, e o pai dele era com cabelo preto, mais grisalho. No rosto não parecia nada. Eu não ia perguntar também se ele tinha adotado ou não. Enfim, eu tava já ficando com medo de toda a situação. E à noite a coisa piorou, porque ele disse que o Akif tava ficando pior, e eu perguntei se eu poderia visitar, e ele disse que como eu era estrangeira, eu não poderia entrar no hospital, mas que ele iria lá resolver e que depois voltava. Na manhã seguinte, ele já voltou falando que o Akif tinha perdido a vida. Eu não sei explicar pra vocês como é que eu recebi essa notícia, porque
cara, eu fui lá pra ver ele, tava tudo certo e com pouco tempo pra gente ficar junto. Como assim ele perdeu a vida? E o pior disso que eu não poderia ver porque era uma infecção. Porque era uma infecção muito grave e que ninguém podia chegar perto do corpo e que eles não enterravam o corpo, né? Eles não colocavam no caixão, passavam num lençol, enfim. Gente, ele começou a colocar um monte de coisas a ponto de que eu não poderia ver ele nem sem vida. Eu não poderia chegar perto, eu não poderia ir no enterro. E eu falei, mas assim, quando eu questionei do celular, ele falou, porque aqui não tem internet, você percebeu que aqui é um lugar que a internet praticamente não pega. E aí eu pensei, mas como que o Akif conversava comigo daqui, já que a internet não pega, as coisas cada vez batiam menos, ao ponto dele virar e falar que ele não teria condições de pagar para eu voltar para o Brasil. E que mesmo que eu fosse voltar para o Brasil, quem tinha comprado essas passagens era o Akif e que eu teria que ressarcir isso antes de voltar, porque depois ele não confiaria em mim, não saberia para onde eu iria, e sabia que se o Akif pagou é porque eu não tinha condições de pagar, então que era melhor eu dar um jeito de trabalhar por lá para pelo menos ter esse dinheiro, já que eu tinha 3 meses, né, até a volta, porque eu iria cancelar a volta para ficar com o Akif, e que nesses 3 meses, então, eu teria que dar conta do dinheiro em um lugar onde eu não sabia a língua, onde o meu futuro noivo tinha acabado de morrer, e ninguém queria saber se eu tava triste ou não, e meio que ele forçou isso, assim, a ponto de falar, não tem pra onde ir, não tem com quem você se comunicar. Eu fui ficando perdida e falando, não, mas então me deixa em Istambul, que eu tento falar com alguma amiga, alguma coisa. E ele, não, você só vai voltar pra lá depois que você me devolver esse dinheiro. E me encarando já num tom totalmente diferente, falando que no outro dia eu teria entrevistas de trabalho. E eu me perguntava, como que eu vou ter entrevistas de trabalho se eu não sei nem falar turco? As pessoas que falavam à minha volta, elas não falavam turco, elas falavam árabe. Quando ficou no outro dia bem claro pra ele que eu não sabia falar turco, que eu só sabia falar inglês e a gente se comunicava desse jeito, ele falou, bom, então você pode trabalhar aqui pra gente só pra recuperar esse dinheiro da passagem e depois você volta pro Brasil. E aí eu pensei, tá, mas vou trabalhar como? O pai do Alif me colocou pra trabalhar pegando avelãs no meio do matagal, cortando mato. Assim, gente, eu não tinha habilidade nenhuma. E ele disse que, não sei, aquilo dava uma merreca de liras por dia. E que eu trabalhando daquele jeito, tava tudo certo. Gente, isso tudo, é lógico que pra conversar comigo, ele pegou, tirou uma arma, colocou em cima da mesa, tirou o facão, colocou em cima da mesa. Tinha uma fileira de homens atrás, só olhando, bem mal encarado. Não foi uma coisa assim que ele conversou e falou, você decide, você tem livre-arbítrio por aqui, não. Eu fui pra esse mato, sei lá, sabendo como tirar essas avelãs, porque tinha o tempo e não sei o quê. E era um trabalho, assim, bem pesado, que ele começou a falar que eu fizesse à noite. E no primeiro dia eu vi como aquilo tava sofrido e eu fui conversar com ele, falar que não aguentava. E ele disse que então a gente poderia conversar. Nisso que ele disse que a gente poderia conversar, ele falou que eu poderia ter um trabalho mais leve. Talvez nem de pegar ou de pegar poucas avelãs, nem precisar ficar cortando ou carregando troncos e não sei o que. Tipo assim, isso era coisa de homem, entendeu? Na minha cabeça. Mas as mulheres lá, tinham mulheres que subiam montanhas com coisas nas costas. Elas estavam acostumadas desde pequena. E eu não sabia fazer aquilo. Foi aí que ele me tocou. Tocou primeiro na minha coxa, depois no meu ombro, depois passou a mão no meu cabelo. E eu disse que não, eu falei pra ele parar. E ele disse que desse jeito seria muito mais fácil de eu conseguir as coisas se eu quisesse. E eu disse que não. E aí ele falou, bom, então você que aguente as consequências. Cada dia ele aumentava a minha carga de trabalho e era menos comida, e era menos água, e era menos conforto. Era como se eu tivesse pressionada, forçada a fazer algo com ele, senão daqui a pouco eu não tava nem conseguindo respirar de tudo que tava acontecendo. Eu, de tão nervosa que tava, tive a ideia de tentar conversar com alguma mulher ou com algum homem
e fazer amizade, mas entender, essa pessoa precisava falar um pouco de inglês ou ter internet. E tinha internet sim, né? Ele mentiu pra mim que não tinha, só pra não ter acesso a ninguém pra pedir ajuda. Então, no meio dessa coisa toda, eu achei lá uma mulher que eu, de repente, conseguiria um outro trabalho, conseguiria sair dali, conseguiria me distanciar. E ela disse que no sítio do lado eu poderia tentar. E foi um absurdo, porque ela meio que fez todo um auê pra que eu fosse escondido, falando que ele não podia perceber e não sei o quê, mas na verdade o cara do sítio do lado era coligado com ele, e de todas aquelas regiões todo mundo era coligado com ele, e quando eu fui lá, o cara simplesmente me ofereceu até um pouco pior que ele, porque dessa vez o cara avançou pra cima de mim. Você já deixou seu like? Se não, por favor, para o vídeo, deixa seu like. Se apareceu o Hypar por aí, já dá uma clicada no Hypar também, porque tem me ajudado muito. Eu venho aqui agradecer, gente. Muito obrigada. Os meus vídeos estão ficando entre os 70 hypados no momento, e eu tô muito feliz com a repercussão. Muito obrigada. Falando que, óbvio, que se eu me entregasse pra ele, eu não ia precisar nem trabalhar, viraria a esposa dele e tal. E eu falando que eu não queria ser esposa dele, que eu tava querendo um trabalho pra tentar me ajudar a sair dali. E ele vindo pra cima de mim, então se você quer o trabalho, primeiro então pega aqui, né? Querendo que eu pegasse lá, querendo que eu fizesse outras coisas. Na verdade eu saí correndo de lá porque a situação era tão louca quanto a situação que eu tava. E foi desse jeito que eu fui ficando fraca, a ponto de não conseguir trabalhar, de me arrastar. E dele então falar que já que eu não tava conseguindo, eu teria que servir ele de outra forma. Eu passei por isso até eu conseguir sair dali. E eu não conseguia sair sozinha, porque era mato, não tinha ninguém, todas as pessoas uma conheciam as outras, ninguém me ajudava, não tinha como eu pedir ajuda. A única forma que eu consegui sair dessa situação, e entenda, não é que eu dava o meu corpo e aí eu ganhava dinheiro por isso. O meu corpo era para que eu conseguisse um emprego e recebesse um pouco disso. Então, eu se trabalhava 2 vezes, era se forçada e escrava 2 vezes. Eu só consegui sair dessa situação quando um dia ele foi para Istambul e me levou junto. Não tinha por que ele me levar junto, então o meu medo era muito grande, porque parecia que ali ele ia me transportar, me vender, eu não sei, ia fazer alguma coisa comigo, porque era uma oportunidade que eu tinha de fugir, era uma oportunidade que eu tava indo para um lugar onde se daria para pedir socorro. Ele em nenhum momento falou, olha, você fica quieta, você não faz isso, você não faz aquilo. Ele tava muito certo de que, sei lá, talvez ele fosse me entregar para alguém. Não sei o que passou na cabeça desse cara, até porque eu fingia que tava tudo tranquilamente bem. Tudo tranquilamente bem. E eu consegui sair, fugir desse cara, correndo no meio do nada, porque, tipo assim, eu andava do lado dele normal, ele não me prendeu, não fez nada. Adivinha onde eu consegui? No Gran Bazar. Gran Bazar foi o ponto que eu consegui escapar. Que eu corria, porque era uma multidão de gente aquele lugar. E é muito fácil de você se perder e não se achar nunca mais ali. E eu corria ali igual louco, eu não sabia, porque com certeza ele conhecia muito melhor que eu o lugar. Eu não sabia pra que lado que ia, pra que lado que eu tava voltando. Eu sei que eu só corria. E vi um monte de gente na minha frente, tinha que ficar assim, entrando no meio dos lugares, porque era um monte de gente amontoada, enfileirada, e olhando pra trás pra que esse cara não me achasse, porque na verdade o que eu fiz? Eu deixei ele andar e fugir pro outro lado. Porque se eu fosse pra frente, com certeza ele ia me alcançar, porque era muita gente se debatendo pra passar um na frente do outro e tal. Ele vacilou muito. E essa minha fuga não foi fácil, porque eu não tinha dinheiro, eu não tinha nada. A única coisa que eu tinha, e que isso foi estranho, era a minha bolsa, a minha documentação. Ele ia fazer alguma coisa comigo, entendeu? Porque tava ali meu passaporte, tava tudo. Então ele ia me entregar em algum lugar ali, eu não sei. E aí, gente, a única forma que eu consegui foi respondendo um dos caras que fica merhaba, hi, oi, que fica falando em várias línguas lá no Gran Bazar, que eles querem se aproximar de turista e tal.
tinha um simplesinho que tava lá vendendo as coisas e tal. E eu, na caruda, ele podia ter feito muito mal pra mim, eu pedi ajuda. E óbvio que essa ajuda dele não foi uma ajuda, tipo, como um amigo, porque como que ele ia me confiar daquele jeito? Como que ele ia confiar em mim do nada, não? Enfim, eu tinha muito pouco tempo pra tentar mudar essa passagem, porque eles que compraram. Então, eles tinham acesso a essa passagem. Eu tinha que arrumar um jeito de que eu mudasse a data para algo muito perto, que eu mudasse o código, que eu mudasse as coisas para que eles não tivessem mais acesso, porque com certeza eles iriam cancelar essa passagem. Ao mesmo tempo, eu precisava de um lugar para ficar, eu precisava que alguém me ajudasse com tudo isso. Eu não sabia também dessa questão de condição financeira. Enfim, eu tava perdida e falando tudo ao mesmo tempo e o cara não entendendo, porque na verdade eu queria que ele me escondesse, que ele me colocasse em algum lugar para que esse outro cara não me encontrasse de repente. E morrendo de medo de que ele conhecesse esse cara. Enfim, eu sei que tudo isso virou uma coisa assim, eu vou te ajudar, mas você via que o cara tava me medindo, que ele tava pensando em outras coisas, e eu fui levando isso com naturalidade, porque eu precisava dessa ajuda, não tinha uma outra forma, eu não sabia ir pra polícia dali, enfim. Eu sei que eu fui parar num quartinho na casa desse cara, e que ele virou uma coisa meio que assim, ai, meu amor, minha vida, e porque eu gosto de você é bonita, porque você podia ficar aqui comigo. Eu fui só escutando e falando ok pra esse cara, tudo em inglês, porque eu queria que ele me ajudasse, eu precisava da ajuda dele, era a única forma de eu sair dali. Eu sei que entre essa de ele me achar bonita, me pedir em casamento, e dar uns beijos e não sei o que, foi que ele foi entrando pra resolver todas as outras questões. A primeira questão foi que eu não consegui recuperar a passagem, óbvio. Assim que eu sumi, ele já deve ter ligado e ter pedido pra cancelar a passagem de volta, porque era a única forma de eu fugir. Então eu tava num beco sem saída, porque eu tava com um desconhecido que eu não gostava, que eu não queria namorar, que eu não queria casar, mas que eu comecei a fingir que queria alguma coisa porque precisava. E ele foi muito bom pra mim, porque ele me escondeu no tempo certo, ele entrou em contato com a Turkish pra ver da passagem, enfim, era o único que eu tinha ali pra me ajudar. Os dias foram passando com esse homem e eu fui me envolvendo com esse homem a ponto de fazer tudo, de falar que era o amor da minha vida, que eu queria ficar com ele, que eu ia casar e tal. E eu não me apaixonei, eu não gostava dele, mas era o único jeito que eu tinha de voltar para o Brasil. Eu ainda fiquei um mês com esse homem, vivendo como se fosse uma felicidade, como se fosse o amor da minha vida, até o ponto de falar que eu precisava das minhas coisas no Brasil para ficar com ele e tal. Então eu atuei mesmo. E eu tinha um carinho por ele porque ele foi uma boa pessoa para mim, entendeu? E ele nem conseguia fazer muitas coisas assim na hora do vamos ver, para vocês entenderem o tipo de homem que era. Ele realmente queria uma companheira ali do lado dele e óbvio que ninguém ia aceitar porque ele não tinha lá todas essas condições financeiras e muitas exigiam e também não era muito bom no lepo-lepo, né? É aquela coisa. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas não era uma pessoa, tipo, higienicamente falando bem, a casa não era lá aquela coisa, morava naqueles cantinhos muquifos mesmo, lá da parte central de Istambul, não usava desodorante, era um cheiro forte, comia com a mão, aquelas coisas que são culturais, mas que óbvio que feita de forma higiênica a gente aceita, enfim. Não gosto de lembrar dessas coisas. Eu sei que esse homem, com muito custo, em 2 meses, me ajudou com as economias dele e com o contato que eu tinha, e eu fazendo contato também no Brasil, a eu ter uma passagem de volta. E com essa passagem de volta, e eu não deixei muito claro pra ele de que eu não voltaria. Eu fiz a iludida mesmo, entendeu? De que eu tava indo lá pra pegar minha documentação, pra casar com ele, porque tinha que ficar tudo certo, porque senão eu não ia poder ficar na Turquia e não sei o quê. E foi desse jeito, gente, nessa loucura, que eu consegui voltar pro Brasil. Eu
Eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre uma parte da roteirização, antes da gente refletir sobre a história. Eu percebi que tem bastante gente no comentário assim, mas a história é sempre igual, não sei o que, não sei o que. Porque, gente, existe uma sequência, eu roteirizo. Eu estou fazendo uma parte engraçada de propósito, para que fique mais leve. Então eu chego para depoente, eu pergunto, como é que era esse homem? O que ele parecia? E a parte sexo, como é que foi? Eu faço algumas perguntas para que dentro disso eu traga como entretenimento essa parte engraçada que eu acredito que dá uma aliviada na situação toda. E a depoente, quando me manda, ela já tá tranquila a ponto de rir com essa parte. Então, isso tudo é aprovado, entendeu? E é formado desse jeito porque eu quero. Os próximos 2 vídeos que eu vou trazer aqui são assuntos que estão para estourar na mídia. Eu não tenho contato com a depoente, né? Então eu não vou poder fazer essa parte mais engraçada. Vai ser uma coisa mais pesada do começo ao fim. Espero que vocês continuem comigo da mesma forma. Sobre a história, todo mundo entendeu que a Akif não tinha pai nenhum, que isso é tráfico de pessoas, né? Tudo deu para entender, né? Mas eu acho importante relevar, talvez não tenha explicado direito na história, que eu conto a história assim, né, bem igual a pessoa me traz, bem avoada, é que todo o desejo dessa mulher, que fez ela iniciar e correr atrás desse homem, né, o ponto de gatilho que fez que ela se conectasse com toda essa situação, de acordo com o que eu vi no material de prints, é a competição feminina. Esse post que o Akif fez falando, com 2 alianças, falando que ali ele ia encontrar a mulher dele, ele organizou isso de uma forma que atraía muito as mulheres, de que fossem desejadas e escolhidas. Ali ele tinha um cardápio de mulheres para que muitos homens se conectassem como se fosse o Akif e levassem para outro lugar para fazer o que aconteceu, né? Então hoje, o que eu trago dentro das outras camadas que vocês podem comentar nos comentários da história, é essa questão da mulher se sentir desejada e gastar energia de disputar um homem na internet em um post. Que traz muito para essa imagem nossa na internet agora, né? De que quando a mulher tem um homem do lado dela nas postagens, os views triplicam, quadriplicam. É como se a mulher só fosse aprovada se ela tivesse casada, com filhos e tal. A gente vê pelos resultados, né, numéricos que temos aí nos views de mulheres que se expõem de forma de casal. Eu acho lindo, tá, gente? Eu curto, eu desejo muito ter um parceiro assim, mas é muito claro a aprovação de um maior número de pessoas sobre essas mulheres que têm um homem do lado, né? Que rola o desejo de conquista e disputa de qualquer forma, não de todas, mas as maiorias as mais carentes e que querem um tipo de aprovação não só emocional, mas pessoal e de todo mundo, de correr atrás igual louca de um homem a ponto de disputar um macho num post de internet. E achar que isso é normal. O resto eu vou deixar para vocês comentarem, senão vai ficar mais 1 hora de vídeo, né, gente? Então deixem a reflexão de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.